Olá, nessa aula vamos continuar o nosso estudo sobre zeros de funções. Vimos na aula passada qual que era a definição do problema que estamos enfrentando, e além disso vimos o nosso primeiro método iterativo, que era o método da bissecção. Nessa aula vamos estudar mais dois métodos. Na verdade, o primeiro método, vocês vão ver que o segundo é uma consequência do primeiro. E qual que é a ideia? A ideia central dessa aula é assim, a ideia central é trocar o problema de encontrar uma raiz da função. Então, a gente quer encontrar, na verdade, um QC, um valor aproximado para QC, e onde que esse QC é uma raiz da função, ou seja, f calculado no QC é igual a zero. E queremos transformar esse problema num problema equivalente, só que de uma natureza um pouco diferente. Vamos querer transformar esse problema no problema de achar um valor de x tal que uma outra função, uma função que eu vou chamar agora de φ, essa função calculada nesse ponto seja igual a xi. Na verdade, mais especificamente, escrevendo um pouquinho melhor, vamos querer que agora que o próprio xi, que é a raiz lá em cima, na verdade, ele se torne um ponto fixo aqui embaixo. Tudo bem? E para isso, a gente começa fazendo a definição do que é um ponto fixo. Então, o que é um ponto fixo, uma função? Então, se você tiver uma função de a em b, onde a e b são números reais, mas você pode definir para qualquer contexto, tá? Mas como a gente já está trabalhando em números reais aqui, então você supõe que o domínio em mais está nos reais. Você diz que um ponto lá do domínio é um ponto fixo, se acontecer o seguinte, se você calcular f nesse ponto, o valor é o mesmo ponto, tudo bem? Ou seja, o f de x é igual a x. Legal? Então, o objetivo aqui da nossa aula é fazer essa equivalência, né? A gente quer encontrar a raiz, um valor aproximado da raiz de uma função, e vamos ver meios que a gente pode transformar esse problema de achar a raiz, na verdade, num problema de achar um ponto fixo, tudo bem? E vocês vão ver que a gente tem um método legalzinho para achar ponto fixo. Só para deixar essa noção clara de ponto fixo, né? Eu vou dar alguns exemplos de funções aqui e os seus respectivos pontos fixos. O primeiro exemplo ele é bem simplesinho. Então, primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu vou pegar a função f de x é sempre igual a x, tudo bem? Então é a função identidade, função que pega um valor e associa a esse ponto, né, o valor que é igual ao ponto, tudo bem? Então f de x é sempre igual a x. Então quem são os pontos fixos? Os pontos fixos dessa função, os números reais, né? Porque qualquer valor que você pegar, ele é um ponto fixo. Por quê? Por exemplo, se você pegar o zero, f de zero é igual a zero. Então, f de zero é igual a zero, zero é um ponto fixo. Se você pegar qualquer outro valor, 1, então f de 1 é igual a 1. Então, 1 é um ponto fixo. Qualquer número real que você pegar, x, por definição, né, o f de x é igual a x. Então, qualquer valor do domínio, se você supor que o domínio é os reais inteiros, é um ponto fixo. Segundo exemplo, também simples, seria a função, vamos colocar assim, a função f de x é igual a 2x menos 1. Tá? Legal, então agora eu tenho essa função. Como a gente encontra os pontos fixos dessa função? Então, lembrar a definição, o que era um ponto fixo? Era um ponto fixo de uma função, era um ponto x, tal que o f de x é igual a x. Então, o que eu estou falando? Se eu quero um ponto fixo, então f de x tem que ser igual a x. Tudo bem? Mas quem é f de x? F de x é 2x menos 1 igual a x. Então, o x tem que satisfazer essa propriedade, tá? Em particular, x tem que ser 1. Legal? Logo, o ponto fixo
Só tem um ponto fixo, ele é único, tudo bem? Só tem um único. Tudo bem? Então, o ponto fixo da função do exemplo 2 só tem um ponto e é o ponto 1. O 3. Um outro exemplo poderia ser... Isso, um exemplo legal é assim. Bom, mostramos que uma função que tem muitos pontos fixos, né, que é o primeiro exemplo. Mostramos uma função que só tem um ponto fixo. E vamos olhar esse seguinte exemplo. Ó. F, ele vai de 1 a 4. E você pode colocar a imagem como sendo reais. Aí você fala que o f de x é igual a 2 vezes x. Tudo bem? Quem são os pontos fixos dessa função, né? Então, essa função vai ter ponto fixo se encontrar um x tal que o f de x é igual a x. Tudo bem? Mas aí você escrevendo, usando a expressão da função, então 2x tem que ser igual a x. E a única situação é o x igual a zero. Tudo bem? Mas x igual a zero é um ponto fixo dessa função? Não é, né? Por quê? Porque o x igual a zero não está no domínio. Tudo bem? Ela não está no domínio. Logo, essa função f não tem ponto fixo. Não tem pontos fixos. Tudo bem? Então, não necessariamente uma função tem pontos fixos. Ela pode ter muitos pontos fixos, como era o exemplo do caso 1. Pode ter apenas um ponto fixo. Pode ter uma quantidade finita de pontos fixos. E no caso 3, por exemplo, é uma função que não tem nenhum ponto fixo. Tudo bem? Tá, aqui a gente só tem um exemplo, então, de f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Então, lembra, qual que era o objetivo da aula? Dado que eu quero resolver a equação f de x igual a zero, queria trocar isso aqui por uma coisa do tipo que x de x igual a zero. De tal forma que uma raiz da f, ela um elemento é uma raiz da f se somente se é um ponto fixo da φ. Então, como a gente faz isso, né? Aqui eu já escrevi um par bem específico, então eu tenho a f e tenho a φ de x, né? Ó, se... Então aqui eu tenho a f igual a x ao quadrado mais x menos 6, e a φ de x é o x ao quadrado menos 6. E observar o seguinte, né? Se eu encontrar um xi daqui a f de xi é igual a zero, se eu pegar um f de xi igual a zero, deixa eu fazer esse xi um pouquinho melhor. Fazer xi, opa. Deixa eu fazer xi um pouquinho melhor. Tá, não sei se ficou melhor, mas... Se f de xi é igual a zero, então quer dizer xi ao quadrado mais xi menos 6 é igual a zero. Tá? E aí, só arrumando um pouco os termos, então, xi ao quadrado menos 6... Opa. Xi ao quadrado menos 6 é igual a menos que xi, né? Vou só arrumar um pouquinho melhor aqui. Então, xi é igual a 6 menos, tá certo, 6 menos que xi ao quadrado.
Só uma correção aqui. Aqui, né, x ao quadrado menos xi é 6 menos x ao quadrado. Só fazer essa correçãozinha aqui. Então, a φ de x é igual a 6 menos x ao quadrado, tá? Porque justamente a gente quer achar uma relação entre a f e a xi. Então, se a f de xi é igual a zero, então você tem essa relação, xi ao quadrado mais xi menos 6 igual a zero. Então, só arrumando a equação para xi, então você vai ter que xi é igual a 6 menos xi ao quadrado. Ou seja, se obteve x... Opa! Obteve que xi... Teve que xi é igual a φ de xi. Tudo bem? Ou seja, na verdade, então, se começou com xi uma raiz da f, mas se obteve aqui embaixo, então isso vai implicar que xi é um ponto fixo da φ. Tudo bem? Só... Deixa eu ver se você corrige isso aqui. Um pouco melhor. Será que eu consigo colocar um fundo? Não, não consigo. Tá, deixa eu só corrigir isso aqui. Então não é essa φ. Opa. Não é essa. Esquece essa φ. O que a gente está olhando é a φ de x. Estamos olhando a função, é a φ de x. Φ de x igual a 6 menos x ao quadrado. Tá? Só um errinho aqui. Então, φ de x é igual a 6 menos x ao quadrado. Aí funciona. Porque se a f de xi é igual a zero, então quer dizer que o xi é um ponto fixo para φ. Tá? De forma equivalente, né? Se o xi é igual a φ de xi, é a mesma coisa, né? Vocês vão ver que aí você só vai estar voltando. Então, xi é igual a 6 menos xi ao quadrado, tá? Isso vai implicar, então, que xi ao quadrado menos mais, né? Mais xi menos 6 é igual a zero. Bem? Mas essa expressão que está aqui, ó, é justamente quem? É o f de xi. Então, f de xi é igual a zero. Então tá, esse aqui é um exemplo bem simplesinho, né, mas que mostra que então a gente queria encontrar no começo a raiz dessa função, tá? Mas a gente vê que uma raiz dessa função, e aí eu tenho essa outra a φ aqui associada a ela, uma raiz da função f, como a gente colocou na 1, uma raiz da função f é a mesma coisa que um ponto fixo da função xi. Tudo bem? E por outro lado, achar um ponto fixo da função xi, que a gente fez no 2, é a mesma coisa que a xi ser uma raiz da função f. Então a gente vê que a gente tem uma relação, né, dessas duas funções f e xi, que assim, achar uma raiz para f é a mesma coisa que achar um ponto fixo para φ. Tudo bem? Então nessa aula é justamente essa associação que a gente quer fazer. Transformar um problema de achar um ponto fixo de uma função, desculpa, transformar o problema de achar uma raiz da função, no caso f, num problema de achar um ponto fixo da função φ. Vocês vão ver que tem um método bem legalzinho para achar pontos fixos. Tudo bem? Tá. Então, a ideia geral é essa, né? Encontrar uma raiz de f vai ser equivalente a encontrar um ponto fixo para uma função φ. Tudo bem? E a gente está mais preocupado numa direção só, né? Dado que a gente tem um problema de encontrar uma função f, isso vai ser equivalente a encontrar um ponto fixo para uma determinada função φ associada a f. Tudo bem? Esse é o que resume bem o método do ponto fixo. Tudo bem?
Então, mas essa associação entre da f com a φ tem que ter alguma relação, tá? Não pode ser aleatória. E a relação que a gente quer é justamente o que a gente tinha comentado no nosso exemplo. Então, eu digo que uma função f de AB, eu digo que φ é uma função de iteração para f, né? Então, φ é uma função de iteração para f se satisfazer aquela propriedade que a gente tinha mostrado anteriormente. Satisfazer que se é uma raiz de f, se somente c, o que se também é um ponto fixo para φ. Tudo bem? Tá? Então, ele tem que ter essa equivalência. Se é a raiz da f, então tem que ser um ponto fixo da φ. E, reciprocamente, se for um ponto fixo da φ, é também uma raiz da f. Se você tem essa relação, então a gente diz que a φ é uma função de iteração para a função f. Tudo bem? Então, exemplo, né? Exemplo de obtenção de φ. Só φ satisfazendo aquela propriedade, né? E vocês vão ver que a obtenção da função φ, a função φ nunca é única. Uma função de iteração, ela não é necessariamente única. Você pode ter várias dela. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Então, suponha que você tem essa função de R em R, dado por f de x é igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais x menos 6. Quais são os possíveis candidatos para a função φ, né? Ou quantos candidatos a gente pode obter? Então, por exemplo, a gente pode ter o seguinte, pode ter aqui a φ1 de x, um exemplo, né? Então, como exemplo, podemos ter assim, podemos ter que a φ de x seja igual a quem? Seja igual a x ao quadrado menos 6. Isso a gente até tinha visto. Então, isso aqui vai satisfazer a propriedade. Então, vocês podem verificar que essa φ é uma função de iteração, ou seja, um ponto fixo para essa função é uma raiz para f, e vice-versa. Uma raiz para f acaba sendo um ponto fixo para essa função. Mas assim, a gente pode ter várias outras cores, né? Por exemplo, posso falar assim, posso falar que a φ é igual, aí pode ser até mais ou menos, a raiz de 6 menos x. Tudo bem? Aí você também vai verificar que essa função é também uma função de iteração para f. Também vai valer que é uma função de iteração. Tudo bem? Não é... Ou seja, de novo vai valer. Se o x for uma raiz da f, o x vai ser um ponto fixo para φ de x. Pode ter outras, né? Por exemplo, se você dividir ali tudo por x, então φ de x igual a... É 6 sobre x menos 1. Bem, isso aqui acaba sendo também uma função de iteração para f. Tudo bem? Então, se x... De novo, né? Por que é uma função de iteração? Se x for uma raiz da f, ele é um ponto fixo para essa função. Tudo bem? Isso é verdade. Isso é verdade. Sim, tudo bem. E podem ter mais, tudo bem? Podem ter vários. Então, vimos que a função achar uma função de interação, ela é, em muitos dos casos, nesse caso de polinômio é fácil, mas eu queria aqui mostrar que elas não são únicas, né? Você pode ter várias. Aqui, justamente, aqui é um caso simples, né? Que é um polinômio de grau 2, e é um polinômio no geral. Então, geralmente, para você achar
uma função de iteração interessante, ela é simples, porque você consegue fazer suas manipulações algébricas e achar essas funções de iteração. Legal, né? Então, eu comecei dizendo, né, que a gente queria, de certa forma, trocar o problema de achar uma raiz para um problema de achar ponto fixo. Mas qual que é o motivo de fazer isso, né? O motivo de fazer isso é que, para achar ponto fixo, a gente tem um método interessante para achar ponto fixo, tudo bem? Então, o que vamos fazer é isso. Então, a gente fez essa transformação justamente por quê? Porque para ponto fixo a gente tem uns métodos interessantes para achar ponto fixo de função. Então, se de alguma forma um problema de raiz a gente consegue colocar em equivalência com o problema de achar ponto fixo de função, se a gente tem um método interessante para achar um ponto fixo de uma função, então isso vai implicar que a gente consegue um método interessante para achar zero de função. Tudo bem? E qual que é a ideia? A ideia para achar um ponto fixo de uma função, né? Então, tudo bem, a gente viu que a gente, de certa forma, tem uma associação ali, dado um problema de encontrar raiz, a gente consegue transformar, em certo sentido, num problema de encontrar ponto fixo. Mas legal, e aí, como é que a gente faz para encontrar esses pontos fixos? Então, vamos olhar um método aqui agora. Então, encontrando pontos fixos, né? Como vamos achar métodos para encontrar ponto fixo? E o método ele é bem simples, assim. É simples. Vocês vão ver que a intuição geométrica também é bem legal. O que você vai fazer para encontrar um ponto fixo, né? Como é que seria o algoritmo? Não necessariamente que você vai encontrar, mas qual que seria a intuição, a ideia geral. A ideia geral é assim. Então, a gente quer encontrar um ponto fixo de uma função, vamos supor f, tá? Só por simplicidade. A gente quer encontrar uma função f. Então, aqui f é a nossa função. A gente quer encontrar um ponto fixo para ela, né? Quer encontrar um x, tal que f de x igual a x. Bem, qual que é a ideia? A ideia é assim, pega um ponto, começa pegando um ponto, qualquer domínio. Pega um ponto qualquer lá. Tudo bem? Ponto qualquer. Aí, para cada iteração que a gente for fazer, a gente só faz o seguinte, a gente pega o próximo ponto escolhido, vai ser f do ponto anterior. Tá? Né? Exemplificando. Então, eu peguei o x0. X0 é um ponto qualquer escolhido lá do domínio. Ele é o seu passo inicial. X0 é um x0 qualquer. Beleza. Quem é o x1? Quem é o x1? Quem é o próximo ponto que você vai pegar? O x1 vai ser quem? Vai ser o f de x0. Tudo bem? Entendeu? Qual que é o x2? É o f do anterior. Quem é o f do anterior? F de x1. Tá? Qual que é o x3? X3 é quem? X3 é o f do anterior, f de x2. Legal? Então, quem é o xk, né? Como eu escrevi ali, quem é o xk mais 1? É o f de xk. Legal? E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque, de certa forma, a gente quer que a sequência xn, cada vez que você vai aumentando o número das iterações, isso aí vai, em certo sentido, ele vai convergindo para o seu ponto fixo. Tudo bem? Então, essa é a ideia, vamos dizer assim, a ideia geral, a ideia simplificada do que seria o método para a gente contar um ponto fixo de uma função. Tudo bem? Então, você vai pegar x0 um ponto qualquer, calcula o f de x0. O resultado vai te dar o quê? Vai te dar o x1. Tudo bem? Quem é o x2? Pega o f, calcula no x1. Aqui é um x3, pega o f, calcula no x2. E assim vai. E a ideia é que à medida que você vai fazendo essas iterações, o ponto xn vai ficando cada vez mais próximo do seu ponto fixo que c. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia de como a gente encontra um ponto fixo. Tudo bem? A ideia geral. Tá? Então, antes de até colocar um exemplo, o que seria isso, né? Como é que a gente poderia ver?
como a gente poderia ver esse método? Por que ele funcionaria? Como a gente via, a gente pode ver esse método de uma forma assim geométrica, bem interessante. A gente vê esse método da seguinte forma. Suponha que você tem lá uma função qualquer lá. Tá? Uma função qualquer. Nem sei quem é, mas suponha que você tem um gráfico dela. Aí, galera, como é que você faz para encontrar, dado que você tem esse gráfico aqui, como é que você faz para encontrar, por exemplo, pelo menos geometricamente, quem é um ponto fixo, quem são, né, os pontos fixos dessa função? Então, lembrar que um ponto fixo, o que ele tem que satisfazer? O φ de x, ou f de x, tanto faz, o ponto fixo faz isso, φ de x igual a x. Então, aí, vocês vão concordar que o quê? Que se eu pegar e desenhar a reta de ângulo 45, opa, se eu desenhar a reta de ângulo 45 aqui, partindo da origem, aqui eu tô saindo um pouco da borda. Tá bom, tá. Então esse é o ângulo. Tá, então eu desenhei essa reta vermelha que é uma reta de ângulo 45 com eixo do x. Ou mais comumente, você olha essa reta, esse aqui é o gráfico de uma função, da função f de x igual a x. E aí vocês vão concordar que aonde que a linha vermelha encosta a linha do gráfico é onde você tem um ponto fixo, tudo bem? Então aqui, ó, aqui, exatamente aqui, é onde tem um ponto fixo, porque o valor aqui, que seja qual que for, vamos chamar de assim, S, vai. Vamos chamar de S, quando você pegar o S e calcular na função, como está batendo igual com a linha vermelha, o valor desse ponto é igual ao valor o valor da função que é representada pela reta vermelha, que é a função f de x igual a x. Então, quando você pegar S e calcular a φ no S, vai dar o quê? Vai dar o S também. Tudo bem? Se eu for olhar aqui, ó, vai dar o S, tá? Porque justamente é aonde o gráfico da minha função está batendo, tá encostando com a reta x igual a y. Tudo bem? Que é a reta vermelha. Então, se você calcular no S, vai bater aqui e vai dar exatamente o S. Tudo bem? Então, o S é um ponto fixo. É assim que a gente descobre um ponto fixo. E qual que é a ideia daquele método? O método é assim, ó. Uma coisa interessante. Você vai pegar um ponto qualquer lá. x0, né? x0, né? Pegou um ponto qualquer x0. Legal. Aí o que acontece? Você vai olhar, o que o x0 fazia? O Ceará olhava a imagem do gráfico, qual que é o valor do x0 para a função φ. Que era alguma coisa aqui, e ainda mais você via que era alguma coisa aqui. Tudo bem? Então essa aqui era a φ de x0. Opa. Φ de x0. Bem, esse é o passo inicial. Só que quem é o φ de x0? A gente estava chamando lá de quem? Φ de x0 é o x1, né? Legal? Φ de x0 é o x1. Qual que era o próximo passo? Era calcular quem é o f de x1. Como a gente faz isso aqui graficamente, olhando para a função? De novo, a ideia. O vermelho é reta y igual a x. Então, se eu pegar e fazer esse tracejado aqui, ó, se eu fizer essa reta, ó, então x1 é igual a f de x0. Se eu pegar onde que ele encosta a reta y igual a x e jogar o ponto para baixo, quem é que vai aparecer aqui?
Quem é que vai aparecer aqui? Pense no vermelho como sendo a reta y igual a x. Se ele é y igual a x e o y é o x1, quanto é que vai aparecer aqui no eixo do x? O próprio x1, né, galera? Opa. Tá? Então vai aparecer o próprio x1 aqui. Legal? Então o x0 está aqui e o x1 já foi para cá. Tudo bem? Entenderam? E aí vocês entenderam esse processo? Agora, quem é φ de x1? A gente usa o mesmo artifício. Φ de x1, então você vai lá, vai pegar o x1 tá aqui. Quem é o φ de x1? Φ é a nossa função, que o gráfico é esse gráfico curvilíneo preto. Então, o φ de x1 eu vou aqui, bateu no gráfico, aonde que bateu no gráfico, eu olho para cá, é aqui, olho para cá e vai ser quem? Vai ser o φ de x2. Φ de x1, desculpa. Tudo bem? E quem era o φ de x1 que a gente, no nosso método, ele vai ser o x2. Legal? E aí você continua, tá, o x2. Agora vamos usar de novo aquilo. Agora a gente tem que calcular φ em cima do x2. Quem é o x2? A gente vem aqui, ó, vem na reta x igual a y. Y igual a x, bateu aqui, né? Aí você desce. Opa. Aí você desce, né? Bateu aqui no x igual a y, então o x2 é esse ponto aqui. Tudo bem? Então esse ponto aqui agora é o x2. Tá vendo? E vocês veem que legal que à medida que a gente vai fazendo o passo, vocês estão vendo que começou do x0 para cá, depois foi para o x1, mas vocês veem que está indo cada vez mais perto do S. Se você calcular o x3 agora, então x2. X2 está aqui, eu vou calcular no x3. Calculei no x3 aqui, vai dar exatamente aqui, ó. Olha como já ficou perto. Ó. Olha como ficou perto já. Então, agora, quem é o φ de x2? Então, o φ de x2 vai estar aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. φ de x2. Tá? Esse ponto que está aqui, ó. Só vou puxar. E quem é o φ de x2 é o x3. Tá vendo? De novo, para achar. E agora, mas aqui, representando o eixo x, quem é o x3? O x3 é. Você vai aqui no gráfico, né? O φ de x3 está aqui, bateu no gráfico vermelho aqui. Então, se você fazer a projeção, você vai encontrar o x3. Olha como o x3 já está até mais perto ainda, né? Olha onde que deu o x3 agora. Bem legal, né? Então, vocês veem que ó, o método é interessante, né? Começou com x0